então durante as aulas eu vou lembrar de várias coisas de matemática básica, que é o importante aí para o nosso curso. Nosso curso é um curso de intensivo, então eu vou ser o mais objetivo possível. Como hoje é o nosso primeiro encontro, então eu estou explicando, né? Já comecei aqui escrevendo algumas expressões matemáticas e lembrando que razão nada mais é do que uma divisão entre duas grandezas, divisão de A para B. Isso é uma razão, que é a tal da porcentagem. Porcentagem é o quê? É uma divisão por 100. Para vocês terem uma ideia, se a gente pegar essa questão aqui, que já caiu na FCC, se pegar essa questão aqui, ó, a gente tinha raiz quadrada de 1%, e tu quer a resposta, isso aqui em porcentagem. Notem que muitas pessoas já vão pensar assim, pô, caiu porcentagem que eu não gosto, e para variar ainda caiu uma raiz quadrada. O que é raiz quadrada de 1%? Então eu vou escrever 1% nada mais é do que 1 por 100. Quanto é que é a raiz quadrada de 1? Sempre quando aqui for 1, não importa o índice aqui, né, esse número que no caso eu não estou escrevendo, que nesse caso é 2, por isso que ela é uma raiz quadrada. Se fosse 3 seria uma raiz cúbica. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. A raiz quadrada do número 100, qual é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar o 100? Então aqui é o 10. O que é 1 por 10? 1 por 10, se eu dividir, vai dar 0,1. Mas eu quero a resposta em porcentagem, então eu devo pegar esse valor e multiplicar ele por 100. Quando eu multiplico por 100, não esqueçam que aqui eu posso botar quantos zeros eu quiser. Essa vírgula, ela anda duas casas, e ela andando duas casas, isso aqui vai dar 10%. Então o que é a raiz quadrada de 1%? É 1 por 100. Extrair a raiz quadrada dos dois números deu 1 por 10, que é 0,1. E 0,1 nada mais é do que 10%. 10 por 100, ok? Tudo isso aqui a gente vai ver no nosso curso. Só estou citando, dando alguns exemplos. Depois eu vou falar um pouco aqui de raiz quadrada, apesar de não aparecer lá no edital, mas é importante eu saber trabalhar com essas expressões. Imagina numa situação também... Vou colocar uma outra de concurso, que era essa daqui, ó, gente. Era 16% elevado ao expoente 50%. Então notem que na matemática, nessa parte quantitativa de cálculo, eles acabam colocando, às vezes, algumas questões que no visual parece ser difícil. Eu olho uma expressão dessa e já de primeiro, isso é coisa de outro mundo, porque eu tenho 16% elevado a 50%. Mas notem que a forma de resolver, gente, é simples. O que é 16%? É 16 por 100. Parênteses. 50% é 50 por 100. Bom, agora, vou continuar o cálculo aqui embaixo. 16 por 100, parênteses, 50 por 100 é a mesma coisa que 1/2. Bom, claro que agora, para a primeira aula, da onde o professor tirou isso? Qualquer número, gente, elevado ao expoente 1/2, qualquer número elevado ao expoente 1/2, não esqueçam, é nada mais que a raiz quadrada desse número. Então não esqueçam disso. Sempre quando eu tiver um número elevado ao expoente 1/2 ou 0,5, é a raiz quadrada desse número. Façamos a mesma coisa que eu fiz nesse exemplo anterior. 16 por 100, quanto é que é a raiz quadrada do 16? É 4. Quanto é que é a raiz quadrada do número 100? É 10. 4 dividido por 10 é 0,4. 0,4, se eu multiplicar por 100, essa vírgula anda duas casas para a nossa direita. Não esqueça que aqui eu posso botar um monte de zero que eu quiser. Então isso aqui vai dar 40%.
Então notem que esse número, ó, 16% elevado a 50%, olha o valor que deu, 40%. Esse aqui seria a resposta dessa questão que caiu num concurso. Então notem que aqui eu só estou falando com porcentagem, uma porcentagem, o que que é, gente? Nada mais do que uma divisão por 100.